Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo to be. Lembra que a gente já aprendeu as formas do verbo to be para os pronomes? A gente aprendeu também a forma negativa do verbo to be, a forma abreviada. A gente aprendeu muitas coisas do verbo to be no presente, não é? Então, chegou a hora da gente fazer perguntas com o verbo to be, o que é ótimo, porque aí a gente pode começar um diálogo com alguém, ok? Usando só essas perguntinhas. Vamos lá. Ó, no português, a gente não tem uma regra para formar perguntas, não é mesmo? A gente só faz uma pergunta e a nossa entoação de voz é que demonstra que a gente está fazendo uma pergunta. Então, por exemplo, quando a gente pergunta: você é japonês? A gente está entoando, a gente está usando um tom de voz que denuncia que estamos fazendo uma pergunta. É diferente de nós falarmos: você é japonês. Agora eu estou afirmando. Agora, se eu falar: você é japonês? Eu estou perguntando, não é? Ou seja, a escrita é a mesma no português. Mas no inglês, eles têm uma regra de escrita para mostrar que você está fazendo uma pergunta. Não é somente mudar a entonação da voz. Você também tem que colocar as regras práticas na hora de montar a frase, ok? E como que eles fazem isso no inglês? Eles fazem da seguinte forma, prestem atenção. Eles pegam o verbo to be conjugado para o pronome. O que é o verbo to be conjugado para o pronome? Vamos lembrar. I am. You are. He, she, it is. We are. You are. They are. Então, essa é a forma do verbo to be conjugada para o pronome, né? Am é o verbo to be conjugado para o pronome I, ok? E assim vai. Eles pegam esse verbo conjugado, colocam antes do pronome. E é só essa a diferença pra gente agora nesse caso, tá bom? Então, em vez de eu falar You are Japanese, ou seja, você é japonês, né? Em português. Se eu quiser fazer uma pergunta e perguntar, você é japonês? Como que a gente faz? A gente pega o verbo to be, conjugado, né? Já está conjugado, coloca antes do pronome. O pronome é you, né? Como que ficaria essa frase? Ficaria, Are you Japanese? E é só isso, gente. Olha que coisa mais fácil. É só isso. Por enquanto, a gente vai ver só isso nessa aula, ok? É isso, ó. Por exemplo, se eu quiser perguntar, ela está triste? Porque o verbo to be pode ser tanto ser quanto estar, né? Lembra? Se eu quiser perguntar, ela está triste? Como que a gente pergunta? Vamos pensar sem ser uma pergunta, sendo uma afirmação. Ela está triste, não é? Como que é isso em inglês? A gente já sabe que é she is sad. Lembra que a gente aprendeu as emoções? Sad, que é triste. She is sad. Então, como que a gente transforma em pergunta? Como que a gente pega o verbo to be e coloca na frente do pronome na pergunta? Is she sad? Ah lá, virou uma pergunta. Ela está triste? Pois é, então. Então, não somente a nossa entonação de voz muda ao fazermos uma pergunta, mas também a forma escrita, ok? A construção da frase no inglês, ok? Vamos lá, se eu quiser perguntar o seguinte: eles são brasileiros? Como que ficaria essa pergunta? Vamos ver primeiro na forma de afirmação. Eles são brasileiros, não é? Como que ficaria isso na afirmação? They are Brazilian. Perfeito? E como nós transformamos isso em pergunta? Como nós pegamos o verbo to be e colocamos na frente do pronome? Não ficaria Are they Brazilian? Viu? Inverteu, se transformou em uma pergunta. Fácil, não é? Agora, se eu perguntar, por exemplo, ele está doente? Vamos lá, direto para a pergunta, sem afirmação antes. Direto para a pergunta. Ele está doente? Vamos lá. Is he sick? A pergunta, ele está doente? Is he sick? E é isso. E é assim que a gente faz pergunta com o verbo to be no presente. Simples, não é? Simples e fácil, muito tranquilo. Por aqui, por enquanto, a gente está indo bem devagar, bem tranquilo, sem pressa alguma, tudo na paz. Para a gente treinar mais uma vez. Como a gente pergunta, nós estamos sonolentos?
Como que ficaria? Are we sleepy? Perfeito? Você está ok? Are you okay? Ela é sueca? Is she Swedish? Vocês estão bravos? Are you angry? E é assim, gente. Olha que coisa tranquila. Agora vamos aprender a responder essas perguntas. Vamos lá. Respostas de sim ou não, ok? Porque, por enquanto, a gente só aprendeu perguntas cujas respostas são sim ou não, tá bom? Vamos lá, então. Se alguém te pergunta, Are you sad? O que ela te perguntou? Você está triste, não é? Como você vai responder? Se você estiver triste, você fala Yes, I am. Sim, eu estou. Sim, eu estou triste. Yes, I am. Você usa esse verbo to be para a resposta, né? Para o pronome da resposta conjugado. E é isso. Are you sad? Yes, I am. Sim, eu estou, né? A gente aprendeu. E se você não estiver, como que é? Lembra, a gente aprendeu? O am not. Não estou ou não sou. Ficaria No, I am not. Não é? Ou No, I'm not. Perfeito? E se eu perguntasse assim, Is he tired? Ele está cansado? Se ele estiver cansado, a resposta vai ser Yes, he is. Sim, ele está cansado, ok? E se ele não estiver cansado? No, he is not. Ou No, he's not. Ou No, he isn't. Lembrou? Vamos lá. Are they American? Eles são americanos? Se eles forem, Yes, they are. Então, você percebe que você só inverte, né? Lembra que tá Are they American? A gente só inverte are they, coloca they are na resposta, ok? Yes, they are. Se eles não forem, No, they aren't. Ou No, they are not. Ou ainda, No, they're not, ok? A gente só não responde no yes, no positivo, a gente não responde com yes, there, ok? A gente não responde porque fica muito curto, muito feio. A gente, por exemplo, perguntando, Is he Italian? Ele é italiano? Se ele for italiano, a gente fala Yes, he is. A gente não fala Yes, his. Aquela forma abreviada, a gente não usa, tá bom? A gente usa a forma completa para falar a resposta no positivo, tá bom? Já a resposta no negativo pode ser abreviada daquelas formas, perfeito? Vamos treinar mais algumas frases, vamos lá. E se eu perguntar, vocês são dinamarqueses? Como ficaria? Are you Danish? Lembra? E como você vai responder? Olha, eu não perguntei para vocês. Então, vocês vão responder como se vocês fossem nós, né? Porque vocês estão respondendo. Então, você tem que falar sim, nós somos. Ou não, nós não somos. Como que ficaria sim, nós somos? Não ficaria yes, we are, né? E como que ficaria não, nós não somos? No, we are not. Ou no, we're not. Ou ainda, no, we aren't. Tá bom? Perfeito? É importante que a resposta comece com yes e comece com no, ok? Porque aí você já responde e dá um complemento, ok? É assim que a gente responde em inglês. Perfeito? Então é isso, gente. Você acabou de aprender a fazer perguntas em inglês com o verbo to be no presente e a dar respostas em inglês com o verbo to be. Não foi super legal isso? Legal, né? Tchau!